Te Convidar, o podcast onde exploramos a transformação do empreendedorismo feminino, da contabilidade e da tecnologia. E isso com um processo inovador e único. Bom, eu sou Adriana Macedo, sou empresária contábil e sócia da MM Contadoras. E antes de passar a palavra para minha amiga que está nessa jornada junto comigo, gostaria de convidar você a dar um like aqui, se inscrever no canal e compartilhar muito esse vídeo. E você que queira que sua marca apareça aqui no Vim Te Convidar, entre em contato com a gente agora. Oi, gente! Então, hoje é um episódio muito especial, porque é o nosso primeiro. O primeiro de muitos. De muitos. De muitos. E para episódios especiais, precisamos de convidados especiais, não é mesmo? Então, hoje estamos aqui com nossa grande amiga, Tayla Barreto. Seja bem-vinda, Tayla. Seja bem-vinda, amiga. Tayla é nossa amiga, empresária no ramo contábil. Ela também é empresária no ramo de roupas femininas. E se liga no currículo dela, vamos lá, ó. Formada em Administração e Contabilidade, com MBA em Gestão Empresarial e MBA Executivo em Consultoria e Planejamento Empresarial. Tayla é uma grande aliada nesse nosso mundo contábil de mulheres ingressando no mercado de trabalho, mulheres lidando com tecnologia. E eu sou Kátia Moreira, sócia da MM Contadoras e empresária contábil. Bom, que currículo, hein? Rapaz, mas a gente está muito feliz, né? De que Tayla esteja aqui com a gente hoje, justamente para que a gente possa falar mais um pouco sobre empreendedorismo feminino, porque a mulher tem uma história ampla no marco aí da história do Brasil e do mundo também, e o que a gente quer protagonizar. E trazer você aqui hoje, a gente fica muito feliz, porque a gente sabe de onde você veio, como você construiu, e agora aí no ramo de roupas femininas também. Eu não sei, enfim, tá indo muito longe. Bem-vinda, vamos somar. Bem-vinda, amiga. Obrigada. Eu gostaria de agradecer, o convite. Por ser o primeiro episódio, assim, eu me senti muito lisonjeada e feliz, porque eu sei que é um sonho de vocês. E também poder contribuir, para a questão da tecnologia, da inovação dentro do mercado contábil e trazer também a importância da mulher nessa jornada, Eu agradeço. Ai, que bom. Ótimo. Então vamos lá, Vamos lá, vamos começar. Pergunta, valendo. Para começar, eu vou lançar uma pergunta muito importante. Você acha que a inovação está aqui para ajudar mulheres como a gente ou ainda existem barreiras que a gente precisa quebrar? Olha, eu acredito que existem barreiras, sempre existiram, porém, dentro do sistema atual, as mulheres têm ingressado cada vez mais, têm tido mais espaço em virtude da tecnologia, abriu-se portas, As redes sociais, inclusive, trouxe a inclusão. Eu costumo dizer que há 10 anos atrás, eu iniciei na contabilidade bem antes disso, mas eu vou dizer há 10 anos atrás, Eu pensava, será que um dia alguém pobre vai conseguir crescer, vai conseguir almejar? E só se tinha escritórios, grandes negócios, as pessoas que já tinham ali de berço, de família ou que tinham poder. E hoje não, a gente vê muitas mulheres, inclusive eu, construindo através das redes, Eu acho que é muito importante, mas ainda temos muitos desafios. Agora a tecnologia tem contribuído muito para que cada vez mais a gente venha ganhando espaço, Sim, com certeza. Eu acho que a tecnologia é um grande aliado, da gente, empreendedoras femininas, acho que como um todo, tanto empreendedores masculinos também. Não, é um facilitador, na grande verdade, porque antes a gente perdia muito tempo no fazer, no operacional. E hoje em dia facilita no todo, tanto na vida pessoal, quanto na vida empresarial, quanto em fatores da vida. Sim, e acontece também quando a gente fala de inclusão da mulher empreendedora no e-commerce, em grandes startups e trabalhando de casa, sim. E com família, com filho, com tudo. A gente sabe que é muito difícil essa rotina diária, é outra jornada de trabalho. Enfim, mas aí a gente vai conversando aqui ao longo do tempo com a nossa convidada e trazendo mais perspectivas, desse assunto empreendedorismo feminino, tecnologia e contabilidade. E passando aqui para o segundo bloco, a gente queria falar sobre transformação digital no mercado de trabalho. E aí eu queria falar com o Tayla o seguinte, que para que as mulheres se destaquem mais nesse cenário tecnológico, você acha que a tecnologia trouxe grandes desafios, Mas você acha que nós mulheres podemos fazer um novo cenário dentro desses novos desafios, se destacar ainda mais? Sim, é bem possível, na verdade, como eu tinha falado um pouco anterior, ele trouxe facilitadores, é como vocês citaram. A gente, enquanto mulher, tem desafios, que são as jornadas de casa, a gente já é acostumada a ter que lidar com as coisas de casa e trabalho, e a tecnologia, ela vem facilitando, ela vem trazendo maior qualidade de vida. Eu, por exemplo, tenho esse currículo extenso, mas não deixo de treinar, então, assim, a minha rotina
é bem corrida, porém, devido à tecnologia é que eu posso fazer muitas coisas com pouco tempo, né? A questão da educação à distância também facilita muito, você pode pesquisar. O conhecimento ele não ficou restrito a quem pode pagar muito, mas assim, a gente tem acessibilidade, né? Pelos cursos, MBA, estou em processo de um novo MBA. Inclusive a gente está junto nesse MBA, né? E hoje a gente tem aula, mas a gente está aqui. Mas enfim, são coisas que a gente vai agregando ainda mais ao nosso conhecimento, ao nosso conteúdo. E a gente costuma sempre conversar aqui, né? Eu e Kátia aqui dentro do nosso escritório também, que nós somos empresárias contábeis também, né? E Kátia, a Tayla conhece a nossa história. E que a gente cresceu bastante, a gente evoluiu e a autoridade que a gente vai formando, né, e adquirindo ao longo do tempo faz com que nós possamos nos aparecer mais, ficar mais em destaque, em evidência isso, ser lembrada. E isso ajuda muito, porque lá atrás a gente tinha uma sociedade muito machista em relação à mulher. Nossa, né? A gente sabe disso. Se a gente parar para ver o quanto, ainda mais o mercado da contabilidade, há uns 50 anos atrás, 50 anos atrás, era 4% de mulheres só na contabilidade. E agora a gente está quase 50%. Então o mercado está bem equivalente. E está receptivo, porque mulheres têm uns insights mais legais, eu acho. Não vamos puxar muito, desculpa os homens. Eu ia dizer também, né? Que me desculpem os homens, mas eu acho que a contabilidade foi feita para mulheres, né? Porque é algo que exige um detalhe a mais, o pulo do gato. E a gente tem aquela questão de atenção aos detalhes, né? Desculpem, tá? Nada contra. Nada contra, né? Mas obrigada por ter aberto o caminho e estamos aqui. Estamos aqui. Mas eu acho muito importante isso e só fazendo um adendo, né, pra gente poder ir pro próximo bloco, pra gente falar, né, de outro tema, é que ver como Tayla tá hoje, né, e Tayla ver como eu e Kátia estamos hoje, a gente fica muito feliz. Porque trabalhamos juntas, né? Sim. Em escritórios que eram, né, líderes homens. Sim, a gente estava até comentando isso outro dia, né? Sim. Antes a mulher, ela tava mais pra analista ou assessora operacional literalmente. Ou então arquivos de caixa, né? Quem lembra? Enfim, mas a gente estava bem para operacional e hoje a gente vê um número bem maior na região que a gente está aqui, próximo, né, a Salvador, em que grandes escritórios estão sendo liderados por mulheres. Isso é importante. E eu li até uma reportagem que a gente também está dominando o e-commerce, que nem eu comentei, né, anteriormente. E, cara, é muito importante isso. A gente pode estar em qualquer lugar aonde a gente quiser. Então, você, mulherada que está assistindo aqui, né, vim te convidar. Não deixe de assistir os próximos episódios, porque a gente vai falar muito aqui de empoderamento, posicionamento e muito, né, assunto tecnológico, inovador. Vamos falar fora da curva, né? Vamos dizer assim. E aí, no próximo bloco, a gente vai falar de quê com essa amiga? Aí vamos, já que a gente tá falando aqui do homem e tal, aí eu quero saber de Tayla. Tayla, vamos lá, é essencial, a gente precisa saber. Você acha, qual a sua perspectiva sobre os homens em questão às mulheres? É igualitário? O mercado é o mesmo tanto para homem quanto para mulher? Ou você acha que ainda é uma barreira a gente quebrar um mercado de trabalho que é majoritariamente liderado por homens, né? Ou era, mas na grande maioria ainda eles... Eu fiz até uma reflexão quarta ou quinta-feira sobre isso, né? É muito fácil, assim, a gente dizer que a mulher tem um acesso igualitário ao homem. Quando a gente olha a realidade feminina, que a gente tem desafios, a gente desde pequena é ensinada a cuidar de casa, a gente não é treinada para liderar, a gente é treinada para servir ao esposo. E aí, quando a gente vem numa concorrência com um homem, o homem sai na frente, literalmente, porque ele vai lá e tem o objetivo de galgar... Podem beber água, gente, se quiser. Certo. De galgar empresas, galgar lideranças, e a mulher não. Mas ainda assim, a gente vê que as mulheres estão cada vez mais crescendo e
se colocando, se posicionando literalmente nesses lugares. E em contrapartida eu tenho visto muitos homens também que não têm comportamentos sexistas, que estão abrindo esse espaço. Sim. E a abertura desse espaço ela se dá, né, com os homens também consumindo. Lá no meu escritório a grande maioria são homens, né, das empresas são lideradas por homens. E mesmo assim, eles abriram a porta, abriram um lugar de escuta, mesmo ainda a gente percebendo que alguns têm esse pensamento sexista, sim, às vezes não ouvem nenhuma proposta. Então, assim, ainda existe. Mas com a gente se posicionando e se colocando nos lugares e sim, mostrando que somos capazes, a gente vai conseguir cada vez mais estar ali alinhado e diminuir essa desigualdade que eu digo, porque ainda não é equiparado, é ainda assim uma desigualdade, porque a equiparação seria, né, colocar os desiguais de forma desigual para poder, sim, promover a igualdade. É importante a fala de Thalia, porque ainda hoje a gente sofre preconceito. Ainda hoje a gente ainda vê comentários em que, mas quem está liderando ali aquela empresa é uma mulher? Eu não vou, eu vou para outro espaço, eu vou para outro lugar, enfim, a gente vê muito comentário ainda sobre isso. Então, no posicionamento da gente, na autoridade da gente, eu acho que a gente precisa alcançar muito mais. A gente falou anteriormente que já tivemos um grande marco na história, mas eu acho que o posicionar, o direcionar, o protagonizar o nosso próprio palco vai fazer com que a gente se torne mais visível e que a gente, né, apareça mais. A gente tem grandes aliados aí como o Sebrae, né? A gente sabe disso, tem o Sebrae delas, que empodera mulheres. E eu acho bem importante porque a gente precisa se unir, que nem a gente falou no início, se aliar, porque não somos concorrentes. Então a gente não precisa se ver como concorrente. A questão é sempre somar, ninguém está aqui para tomar o lugar do outro, é sempre uma construção de soma realmente. E essa visão que a Adriana fala, às vezes muitas mulheres, quando vê outras mulheres líderes, não ajuda, tipo, sim, vou puxar a corda, eu tô aqui, se eu tô um degrauzinho a mais, eu posso dar a mão pra quem tá de baixo para que ela suba também. Porque com os homens é assim. Eles são assim, eles são parceiros. E se a gente também não for parceiras umas das outras, a gente não consegue alçar voos maiores. Dito isso assim, que eu vejo a parceria que a gente tem durante esses anos de amizade e também de ajuda mútua. Se alguém acessou aqui, não, vamos lá. Então, assim, esse crescimento, ninguém cresce sozinho. A gente cresce de amizades e de fortalecimentos mútuos. E sim, quando a gente faz pelo próximo, vem outra pessoa, faz pela gente, a gente vai crescendo. É a questão da generosidade. Generosidade gera generosidade. É verdade. E a gente tem outras tantas amigas, né, que tem empreendimentos de outras áreas. Tem a sócia de Thalia também, que não está aqui, mas ela breve vai poder aparecer aqui com a gente, Meriane Barreto. E a gente sabe da história de cada uma, em que a gente se ajudou. Muitas das vezes, quantas das vezes a gente precisou ligar para a Thalia para que a Thalia pudesse nos ajudar em algum processo, em alguma coisa aqui dentro da nossa empresa, né, da MM Contadoras, e eu acho isso importante, né? E sempre que tem alguma coisa nova a gente está divulgando. E não vai acabar, né? A gente A gente sempre precisa. Uma fez um curso, peraí, quando eu ia começar o MBA, eu liguei para mim, aí, Bri, tu tem interesse? Eu queria fazer. Foi isso mesmo. E aí a gente vai ajudando uma a outra. Eu acho que isso é muito importante, né? E eu acho que nós podemos nos dar as mãos e andar juntas. É igual aquela imagem do leão, né? Que tem, acho que todo mundo posta na internet, não sei se vocês já viram, a leoa e não sei, o leão é um bando em que eles se juntam e andam, porque podem alçar voos maiores, que nem você falou. Sim. Mas se a gente for só, pode alcançar? Pode, mas vai ser bem, acho que mais difícil, né? Vai ser bem mais complicado. Enfim. Vamos partindo pro próximo bloco, continuando aqui. Gente, mas antes de partir pro próximo bloco, tá? Quero falar pra vocês o seguinte, pra que vocês se inscrevam aqui no vídeo convidar, deixe seu like, seu comentário, tá certo? Se quiserem aqui que sua marca apareça no vídeo convidar, entre em contato com a gente, né, amiga? Sim. Que a gente tá aqui, ó, junta pra fazer essa parceria maravilhosa. Comentem, porque a gente pode ficar discutindo nos comentários toda e qualquer situação, a gente vai discutir. E caso queiram ver temas mais, né, não sei, que vocês achem que sejam legais, que queiram ver aqui pra gente, ou trazer algum convidado, posso também dar uma sugestão, que aí a gente pode estar verificando a possibilidade. Mas pensando em histórias inspiradoras e perspectivas, né, eu queria perguntar pra você o seguinte: você tem alguma mulher que te transformou, que você se inspirou, que você falou, não, poxa, eu gostei da jornada daquela pessoa, eu acho que
me impactou. E eu posso seguir a sua história inspiradora para você iniciar. Mas antes de você falar dessa mulher, eu queria saber um pouquinho assim, por exemplo, como foi a história de Thalia? Né? Como é que Thalia iniciou? Não, eu vou empreender. Moça, é longa. Mas eu vou resumir. Sim. Ó, o empreendedorismo, eu costumo dizer assim, que tem pessoas que nascem com talentos, né? O meu talento eu nunca entendia. Eu tinha uma amiga que na infância eu olhava assim pra ela e dizia, eu amo ser pró, eu vou ser pró pro resto da vida. Até hoje ela é pró, o sonho da vida dela. E eu achava lindo. E eu falava, eu nasci pra quê? Aí meu pai, tu gosta de dinheiro? Eu falei, mas eu sempre me vi numa posição de destaque, não sabia em qual área, né? Até porque eu sou de origem muito pobre. Sim. E aí eu não sabia, eu falava, o que é que eu vou conseguir fazer? Em 1900, antigamente, não se tinha acessos que tem hoje. Então eu imaginava, será que eu vou conseguir fazer uma faculdade? Será que eu vou conseguir o meu primeiro emprego? Que eram desafios naquela época. E aí quando eu fui fazer a graduação, né? Na verdade, tentar o vestibular, automaticamente eu passei no curso técnico do CETEB, né, para contabilidade. E aí eu tinha achado bonito o nome. Achava que era conta, só conta, igual o povo aí, só conta. Falei, não, vou pra cá, né, que eu gosto da área de exatas. E aí, dentro da contabilidade, no início eu não me encontrei muito, né? Tive afinidade, tive muita facilidade em fazer, achei bem legal, mas não era algo que meus olhos brilhavam. E aí, no meu primeiro emprego, o chefe era um homem, e ele contou a história dele, que ele veio do nada, rotineiramente ele contava a história dele. E aí ele falou, né, como ele montou o escritório, e eu falei, poxa, eu queria ter o meu, sabe? Só que eu falava assim, eu olhava pra minha realidade, eu falava, será? Acho que não é possível, não. Aí eu parei assim, aí eu olhava, às vezes eu tentei me destacar pra poder assumir um papel de liderança lá dentro, mas como ele era muito machista, não acontece. Aí ele, às vezes, brigava, né? Ele dizia, tem gente que quer ser mais contador do que eu. Eu falei, meu Deus do céu. Aí saí de lá. No que eu saí de lá, fui fazer administração, achando que ia me dar as ferramentas para que eu pudesse empreender, né? Sim. Empreender em outra área. Eu fiz, contabilidade, porque assim, eu olhava todos os custos que se tinha para ter um escritório físico, ainda com aquela mentalidade de 2010, por aí. Sim. E aí era tudo diferente, né? Eu falava, como é que eu vou montar um escritório num porte desse? Eu não conheço ninguém, porque a gente acha que a gente precisa conhecer alguém. Sim. E aí quando foi, antes de terminar a graduação em 2016, eu chamei duas amigas, falei assim, bora montar um escritório. As meninas, não vou não. Eu falei, eu vou montar. Se vocês não forem, as duas aceitaram. E a gente, sentada na praça de alimentação aqui de Feira, aí a gente, e aí, como é que vai ser o nome do escritório? Eu falei, já sei, resultado contabilidade, porque eu gosto de dar resultado. E de lá, tive muitos desafios, só nunca desisti. Meu e-mail, meu primeiro e-mail é desde lá, de 2016. As meninas saíram, desistiram, porque assim, o início para alguém abrir as portas para você é muito complicado, mesmo você tendo competência. Recebi muitos nãos, e aí eu falava, como é que eu vou conseguir? Não sei. E aí foi quando eu comecei a trabalhar na Consenso, que foi onde eu te conheci. Foi. E aí eu vi, a Dri tem o escritório dela e trabalha aqui, pode? E aí eu comecei a andar um pouco mais próximo de Dri, e aí perguntava. Aí teve uma vez que eu fui passar um orçamento, que eu lembro, eu fiz, Dri, e aí, como é que tu faz? A Dri, não, se você precisar, a gente vai lá, e não sei o que, tá certo. E aí foi quando eu fechei o meu primeiro cliente. Eu falei, não vou chamar a Dri, porque senão eu vou ficar, como é que eu posso dizer, dependente do suporte. Sim. Eu preciso meter a cara e levar o não, né? E aí acabei que fechei. É meu primeiro cliente que eu tenho, né? Da carteira que tá comigo desde lá. E aí fui devagarzinho, tava traumatizada com relação à sociedade a essa época. E só que aí quando foi 2022, se eu não me engano, foi 2022, eu tinha visto que a minha atual sócia, né, e espero que só ela, ela tinha saído de uma sociedade também, só que eu vi o potencial dela dentro daquela sociedade. E aí eu falei, quer montar a sociedade comigo? Agora é assim, vamos, né, 50-50. Aí ela, rapaz, eu topo. E aí, 2022, se eu não me engano, a gente já começou pegando serviços e a gente começou mais com terceirização, pensando pelas laterais, né? E aí foi quando a gente começou a adquirir muitas carteiras, muitos clientes. Eu, rapaz, não entendi. Às vezes, quando você está associada à pessoa certa, as coisas fluem. Sim. E aí foi quando as coisas foram fluindo. Aí a gente conversou e a gente montou, em 2022 ainda mesmo, assim, o escritório físico. E aí foi... Aí 2023 foi um crescimento assim que assustador. Até hoje, às vezes a gente brinca assim, como é que isso aconteceu? Muitos amigos foram fundamentais, assim. Eu não vou dizer que foi um passe de mágica, né? A gente conta de forma breve,
mas teve os desafios. Porém, assim, o não desistir, o sempre estar ali, eu vou continuar, eu vou por aqui, se eu não conseguir por aqui, buscar o seu caminho. E não à toa que hoje ainda a gente trabalha muito com terceirização. Eu estou tentando desvincular isso, mas a gente recebe muita terceirização de outros escritórios que estão com demandas e a gente, mas mesmo assim, a gente ainda, os clientes antigos a gente ainda atende, porque foram aqueles clientes que não nos permitiram nos tornar quem somos. Sim, e aí esse ano eu sempre gostei, né, de empreender em várias áreas. Aí esse ano do nada foi outubro. Só cortando ela, aí a gente estava indo pro Empreconte, né? Um evento lá em Salvador, e a gente indo do carro, e ela, Adri, tal dia, acho que daqui 15 dias, né, eu estarei inaugurando a minha loja de roupas. Eu falei, como é que é? Enfim, aí tava a gente no carro, eu falei, poxa, muito feliz, e até comentei isso com meu esposo, né? Eu falei, pô, minha amiga tava montando a loja de roupa dela, e eu e Kátia, a gente, no passado, a gente sempre falou em montar uma loja de roupa, mas a gente nunca montou, né, amiga? Mas assim, acho que pra gente não daria certo, porque a gente usaria as roupas todas, né? Não, eu tô assim, gente. Já chegou a peça nova agora ontem, e eu já tava assim, peraí, catas que dá em mim aí, separa. Eu já tô cheia de roupa. A gente sempre falou, vamos montar, depois a gente falou, pô, mas a gente vai usar metade do estoque. Do estoque. Não, mas enfim. Mas enfim, continue, amiga. E aí foi um convite meio do nada, assim, né? Tipo, outubro, ela chegou pra mim e fez, tá aí, eu tenho um convite pra te fazer. Eu falei, depende. Ela falou, não sei se tu vai aceitar. Quer montar uma loja de roupa comigo? Eu falei, bora. Ela, assim, eu falei, assim. E aí a gente passou, novembro foi bem louco, né? Que a gente decidiu, escolhemos o ponto e aí fomos correndo e conseguimos inaugurar em finalzinho de dezembro, né? E aí a gente já foi tem praticamente 14, né? dia 14 de dezembro. Não deu pra gente ir, mas... A gente tem um mês e pouquinho aí de loja inaugurada, assim, e eu só agradeço porque a Deus, né? Porque eu falei assim, rapaz, era um projeto, a gente nem, eu vou lhe dizer, não usei nenhuma das ferramentas da administração, tá? Foi mesmo coração e emoção. E aí eu brinco com ela, falei, meu Deus, ainda deu certo porque fluiu, tudo fluiu, né? E agora que a gente aí, eu falei, agora peraí, bora botar um plano de negócio aqui, não digo, viu, gente? Porque eu fui doida. O plano é antes. O plano é antes. Mas já abriu assim de vez, sem plano, sem tudo, e deu certo. A fala de Thalia é bem assertiva e vocês verifiquem que é mais uma jornada. E a palavra persistir apareceu na fala dela, não desistir também. Então, para as mulheres que estão nos assistindo, né, ou que seja aí bom dia, boa tarde, boa noite, né, o horário que vocês forem assistir aqui a gente no Vídeo Convidar, sejam muito bem-vindas. Mas que vocês acreditem no potencial de vocês, como Thalia acreditou no dela, né? O podcast aqui que a gente falou é para a gente verificar a transformação do empreendedorismo feminino, da contabilidade, né? Nesse episódio 1 tão especial, que é o nosso lançamento, mas que as mulheres elas possam acreditar que tudo é possível. Eu recebo algumas mensagens de mulheres falando assim, eu não consigo, me trava, eu não consigo ir além, eu tenho o meu empreendimento dentro de casa, mas tem negativas, ou da família, ou dos amigos, ou muitos, principalmente, ou muitos outros que fazem com que coloque a gente lá embaixo. Mas porque você é mãe, ou que você teve seu filho, você não pode mais empreender porque você precisa ter uma carga ali para cuidar somente daquilo. Não, gente, isso não acontece hoje, porque existem grandes mulheres à frente de grandes negócios. Inclusive, eu sou Você pode ser, hoje você exemplo. pode ser o que você quiser, né? Tipo, eu quero ser mãe, não preciso parar de ser empreendedora para ser mãe. Sim. Eu posso ser as duas coisas. Mas, e tudo bem, se você não quiser ser mãe, quer ser só empreendedora, e tá tudo bem, gente. Ninguém força ninguém a nada. Isso, tá todo mundo no seu lugar, construindo o seu. E eu fico feliz, Kátia também, acredito que, claro, né? Quando a gente vê outras mulheres, Com né? certeza. Né, amiga? O tempo todo. Evoluindo e que é amigas da gente, né? Porque de todas as pessoas com quem a gente trabalhou junto, a gente verifica um crescimento que muitas... Assim, algumas ainda a gente vê que não cresceu, mas cada uma tem sua história, a gente não tá aqui pra julgar ninguém. Mas eu acho que na fala de Thalia, é o que eu sempre digo. Vocês podem tudo, é só acreditar, segue o coração que já deu tudo certo. Porque se deu certo pra gente, pra nós três aqui, tá dando certo. E ninguém tá dizendo aqui, tá, gente, que é fácil, desculpa, é fácil e que vai ser lindo e que... Quantas noites você ficou sem dormir? Muitas, inclusive esses dias. Tá vendo? A gente percebe também que com apoio mútuo e inovação, a gente é capaz de transformar qualquer realidade, né? Tipo, se você teve apoio, primeiramente, na sua história. Seu pai já falou aí, você gosta de dinheiro, então você pode
gosto de focar aqui nessa linha. O apoio que ele me deu, a motivação que ele me deu. Aí você gosta de dinheiro, aí você falou contabilidade, é conta tem dinheiro, vai dar certo. Isso foi bem amador, assim, a escolha foi nessa pegada aí. Mas assim, às vezes os caminhos, eles contribuem para que a gente viva o nosso propósito, sim, né? Sim. Porque assim, às vezes você fala assim, mas como eu vim parar na contabilidade? E como eu vim fazer algo que hoje eu aprendi a amar, assim, que eu olho assim e falo, gente, como é que eu comecei a amar? E de ouvir também Dri falar que amava contabilidade. A Adriana abria a boca no escritório, eu amo ser contadora. Aí, talvez isso também entrou em mim, né? Por estar fazendo aquilo também, que eu não é soberba, é porque eu faço com muito capricho, com muita atenção. Sim. Eu tenho muita responsabilidade. Então, ouvir a Adriana dizer, eu amo contabilidade, me inspirou a amar contabilidade, que hoje eu olho assim e falo, eu não consigo ver sem isso. Tem dia que eu tô fora do escritório, eu tô pensando no escritório e não é por conta de dinheiro, é porque eu quero pensar naquele cliente, como eu posso ajudá-lo. É porque eu tô pensando em como é que eu posso melhorar a vida daquele cliente, como é que eu posso trazer ele para fazer o que é certo. Então, assim, a contabilidade, eu respiro hoje a contabilidade. Sim. E é por amor, virou amor. Poxa, que depoimento maravilhoso é esse, porque eu nem sabia quem foi, porque eu não vou chorar não pra não borrar a maquiagem, mas enfim, brincadeira. Mas, pô, fico muito feliz e eu caí de paraquedas na contabilidade, né? Mas hoje eu amo todo mundo. Eu né? acho que quem não quer fazer ADM vai pular em contabilidade. Porque assim, até pra questão, né, das pessoas que têm um poder econômico bem baixo, assim, Sim. é uma opção acessível pra quem vai pagar faculdade. Por Sim. exemplo, eu recebi bolsa, mas foi a bolsa que eu pude receber. Não, eu recebi uma anterior que foi de psicologia, não liga não, gente, eu sou assim mesmo, de psicologia. Aí eu desisti porque a faculdade em questão tava com risco de fechar. Sim. Aí no ano seguinte consegui de contábeis. Então eu falei, se conseguir de contábeis, já outra. É porque é pra ser, né? É pra ser. Você foi pra Uni, né, amiga? Foi bolsa também. Saiu contábil e falei, legal, faz conta. Mas assim, todas as pessoas, que a maioria das pessoas, né, que nem vocês falaram, né, tipo, caiu de paraquedas. E eu sempre falei isso, depois que eu comecei o curso de contábeis, eu amei. Né? Depois que eu tive meu primeiro ali contato com o balanço patrimonial, para fechar o balanço patrimonial com o professor ali, eu amei. E eu sempre quis ter meu escritório, né? Sempre na minha mente era assim, eu vou ter meu escritório, eu vou ser empreendedora. E que nem Itália a gente recebeu muitos nãos, né, amiga? A gente batalhou. Não é fácil. Não é fácil. Não é um conto de fadas. Não é um conto de fadas. Mas enfim, vamos lá para o próximo bloco. Mas antes de ir pro próximo bloco, mais uma vez, eu gostaria de pedir o quê, amiga? Para que as pessoas curtam, compartilhem e se inscrevam aqui no canal. Né? E se você quiser que sua marca apareça aqui no Vim Te Convidar, entre em contato com a gente, tá? Para que você seja aí parceirão do Vim Te Convidar. Nesse primeiro episódio que tá rolando aqui hoje, né? Da nossa primeira temporada, né? Vai ser maravilhoso. Mas que nem eu tava falando, Thay, qual foi a mulher assim que te inspirou? Ou se você tem alguém, ou se não tem, ou se... Enfim. Eu confesso que são, eu digo assim, várias inspirações, né? Sim. Mas uma que eu muito me inspirei e que me deu estalo foi da inovação, né? Eu não falo do ramo contábil, mas foi a Zica, a precursora do Beleza Natural. À época, assim, eu lembro que eu gostava muito de cases de sucesso, né? Sim. Eu sempre li muito. A maioria de homens, porque a maioria são homens, né? Mas o dela me chamou a atenção porque eu falei assim, olha, a gente tinha uma época, né, do alisamento e eu, por ser negra, me identifiquei. E ela traz o natural, que não é natural, a gente sabe hoje, mas ela traz a mulher para sua origem, a mulher negra para sua origem. Sim. E ela deu muito certo nisso, né? Não à toa ela fez um patrimônio gigantesco. E eu olhei assim, eu falei, uma mulher que saiu da comunidade, fez o que ela fez, é possível. É possível. Então você precisa sair da casinha, pensar fora da caixinha, que aí você rompe aquela bolha, que é como nós fizemos, nós saímos da caixinha, porque assim, se ficássemos na caixinha, a contabilidade é só para eu trabalhar no escritório a vida toda. Quem quer isso, beleza, vai ter uma vida tranquila a vida toda. Eu gosto da adrenalina. Sim. E aí foi uma mulher que me inspirou bastante, não só ela, assim, outras mulheres. Eu vou citar, assim, um exemplo local, que foi você, né? Ah, obrigada, amiga.
não, parece que estão puxando o saco, gente, mas não é. Porque assim, ó, como a gente trabalhou junto, a gente teve muito entrosamento, muito convívio, foram o quê? Uns 3 anos, mais ou menos. Então, assim, eu acompanhei a Dri, que já tinha a MM e em paralelo trabalhava. Aí você fala assim, uma mulher casada, trabalhando não sei o quê, e eu tentando empreender também. E aí você vai vendo que quando ela sai, tu saiu primeiro do escritório, não foi? Saiu primeiro. Aí começou, Dri tinha na época a vontade de ser palestrante, e aí a gente, né, minha sócia mesmo também falava muito com ela, não, Dri, vai, você consegue. Ela, mas eu não sei. Dri foi galgando os passos dela, e hoje eu vejo onde você chegou. E aí, lá atrás, quando eu ainda tinha meu escritório, que tinha feito a sociedade, eu já olhei, Dri saiu daqui, foi lá e fez. Por que eu não posso fazer também? Então, assim, tem as inspirações externas, mas as próximas, você vai olhando o próximo e vai se inspirando em pessoas próximas. Sim. Falei, não, ele conseguiu, eu também consigo. E aí, falei, embora... E a dupla não foi nem imitação, não. É porque eu gostava, assim, de ver bastante. Sim. Tinha uma relação de amizade. E aí eu fui analisar o perfil. Falei, não, eu preciso de alguém para me dar o suporte que eu não tenho, o controle. Porque, assim, como eu sou de muita adrenalina, se eu estivesse sozinha no escritório, eu já tinha explodido. Porque eu tenho eu preciso do equilíbrio, e ela me trouxe esse equilíbrio. Então, assim, quando eu olhava a história de Adriana, saiu, tá com a MM, tá crescendo, tá fazendo. Aí hoje, graças a Deus, tá palestrando, eu olho e falo, é possível. É possível também ter o meu escritório, né? Tem os medos que a gente tem por conta da responsabilidade, é uma profissão de alta responsabilidade, de alto risco. E aí foi a inspiração local, mas assim, não local, né, que eu vi assim, de primeiro que foi galgando, mas aí eu falo, de Dri eu deixo mesmo assim como inspiração, porque eu vi, você vê o seu co-irmão, eu falo assim, parceiro assim, do lado, que tá ali na mesma situação que você, vai lá e rompeu. Você fala, não, também dá pra romper. Dá pra romper. Se sair, eu saio também. Eu saio também, nem que saiba estar na porta. Isso. E aí você sabe, né, que teve os medos, né, que eu passei, que eu superei. De perto. E também eu queria citar aqui o nosso ex-patrão, né, da Agenor. Porque ele foi peça fundamental para que eu desse meu voo também. Sim. Mas se não fosse ele para me chamar, presta atenção, gente, eu era CLT, tá? E aí ele me chamou um dia e falou assim, Adriana, tem uma ponte, você quer atravessar ou não? Eu vou te dar 6 meses para que você atravesse essa ponte. Ou você fica aqui sendo Adriana, funcionária da Consciência Contabilidade, ou você atravessa e vai ser a Adriana, a contadora. Eu te dou 6 meses. Então, os 6 meses que ele me deu, eu falei, poxa, eu vou ter que ir. E aí eu deslanchei. Fui. Uma glória, né? Que foi. É uma coisa que às vezes no momento porque a gente tem essa mente um pouco limitada. A CLT traz uma falsa segurança, na verdade, né? Sim. Porque nada é seguro, nada é garantido. Mas a gente ainda fica presa porque é o que a gente foi ensinado. Porque era bom ser CLTista passar 20 anos numa empresa. Sim. Era garantia. Porque tem garantias, vai receber seguro-desemprego e tal. A gente não tá dizendo que aqui é ruim, tá, gente? Porque tem muita gente que trabalha e que ama, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas assim, não é segurança, que nem Thalia falou, né? Então a gente acho que tem que procurar o melhor. Se vocês querem empreender, né? Porque o número de empreendedores no Brasil cresceu bastante. E desse número que cresceu, eu vi uma pesquisa, só não sei onde é a fonte, mas depois eu vou procurar para trazer aqui para vocês. 54,6% são mulheres. E isso é que me deixa mais feliz, mais né, empoderada, com mais gás para poder trabalhar com o empreendedorismo feminino, a parte da contabilidade também, e outras mulheres em tantas outras áreas. Cadê? A advogada, né? A nutricionista, a fisioterapeuta, enfim. Temos em todas as áreas agora. Estamos em todas as áreas. E ocupando cargos maravilhosos aí, como presidentes, né? De conselhos de classe, presidentes de alguns países, né? Enfim, a gente está alcançando muito mais. E voltando ao que eu queria formalizar, eu até me perdi, mas enfim. Foca. Dizer que não desistir. Eu acho que a palavra de hoje, acho que de todos os dias, é não desistir, é acreditar, é sonhar. Vez, né? É um dia de cada vez. Não precisa
querer fazer tudo de uma vez. Tudo tem seu tempo para acontecer, então... Sim. Eu acho que... Eu até estava comentando outro dia que a gente precisa se apaixonar pelo processo, né? Pelo processo. E eu estava estudando justamente isso, porque, né, vem um novo projeto aí, que eu ainda não vou falar agora, mas esse projeto que está sendo lançado aqui hoje, Vim Te Convidar, né? Já deu tudo certo, a nossa temporada vai estar aí linda e maravilhosa para que todas as mulheres e homens também possam estar assistindo a gente. E nossa convidada maravilhosa aqui hoje, Thalia, as mulheres, eu acho que a gente tem um tom diferente. Acho que nossa cor é diferente, o tom da gente é diferente, a fala da gente é diferente. E quando a gente sobe no palco, eu acho que vibra mais. O que vocês acham disso? Pois é a questão de... Às vezes a pessoa não acredita que pode chegar. E quando você chega, você tem mais garra. Sim. Não foi fácil o caminho, você percorreu, né? Teve várias pedras no caminho. Então, tipo, pra você, por exemplo, pra você ir lá palestrar, você precisa de abrir mão temporariamente de várias coisas, né? Tipo, eu preciso deixar minha casa, eu preciso deixar meu filho, eu preciso deixar o escritório pra ir fazer aquilo. Sim. Então não é simplesmente arrumei a mala e fui. Tem todo um processo. Então quando você chega lá, você já chega no gás, assim, Venci. Consegui mais uma vez. Cheguei, Brasil. Cheguei chegando. Então é bem importante, né? Todas as nossas falas. O que a gente trouxe aqui hoje no Vim Te Convidar, eu acho que é algo que é transformador, né? E que a gente vai trazer nos próximos episódios, tá? E deixa eu ver aqui no nosso roteiro, gente. O que é que tem aqui ainda pra Tayla? Bom, vamos lá. Amiga, você acha que... Olha, a gente tá passando aqui. Antes de falar com Tayla, tá? Vamos convidar aqui nosso patrocinador, que vocês estão vendo, a Casquinha de Siri, tá? Que já tá aqui patrocinando, Vim Te Convidar, que é muito importante pra gente, né? Opa. E aí, pra nossa convidada, o que é que tá chegando aqui? Nossa. Muito obrigada. Rufa os tambores agora. Rufa os tambores. Gente, vocês que estão aí nos assistindo, muito obrigada. Isso aqui hoje, essa comida maravilhosa, né? Do Casquinha de Siri, tá certo? Então, quem quiser provar, tem que ir lá. Tá aparecendo aí na nossa tela. Fica onde? Fica aqui mesmo? Fica aqui mesmo? Fica aqui, perto, né, do Vim Te Convidar. Pertinho aqui do Vim Te Convidar. Já vou lá de novo depois, viu, gente? Já tô aqui salivando. Mas eu preciso falar pra vocês o seguinte. Vão lá no Casquinha de Siri, muito bom, ambiente legal, som legal. Pra quem gosta de cerveja gelada também, muito boa. Então não deixem de ir. Hoje a gente trouxe esse daqui pra gente estar com a nossa convidada, né? Porque curtindo. Tem moral. Tem moral, né, amiga? Nossa. Os próximos convidados que lutem. Que lutem, né, amiga? Porque foi o primeiro episódio, foi bom, mas... moralizado. Rapaz. Mas é isso. Muitíssimo obrigada. Amigo, você arrasou, viu? Obrigadão. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Bom, mas continuando aqui, né? O nosso Vim Te Convidar sobre empreendedorismo feminino, tá? Vocês não querem mais nem fazer, né? O que você quer comer? Pode fazer, eu seguro. Ficou complicado, mas vamos lá. O cheiro já subiu aqui. Mas podem comer, não tem problema nenhum e a gente vai interagindo. Bom, mas continuando aqui no nosso podcast maravilhoso, que eu tô muito feliz, eu tô até nervosa, tá, gente? Você tá nervosa, amiga? Muito. Claro que não, né, gente? Claro que não. Cara de... Mas tá, eu tô muito feliz de você estar aqui hoje, tá com a gente, compartilhando esse momento desses temas muito importantes: empreendedorismo feminino, contabilidade e inovações tecnológicas, tecnologia. A gente sabe que a IA veio pra chegar com tudo. Grandona. Né? E não, hein? Acho bom às vezes. Né, amiga? E o que dava medo no passado, né? Quando a gente ainda trabalhava no seletista. Sim. O povo dizia, não, mas a IA vai vir tomar os cargos. E aí muita gente se desesperando. Eu falei, meu Deus, será mesmo? Gente, quando a gente vê hoje que... na realidade, como é que eu vou dizer, apurou mais. Sim. Porque assim, hoje o que é que a gente tem que ter o comportamento, por exemplo, quem trabalha no operacional é puramente analista.
Sim. Porque o operacional, e isso gera muitos benefícios para o operacional, porque, por exemplo, a época que eu ingressei na contabilidade, muito processo de digitação, arquivo. Arquivar papéis, hoje a gente recebe arquivos, Sim. instala em nuvem, bota em descompactador, gera, integra, só faz a questão da conferência e gera uns relatórios com muito mais rapidez. Isso dá uma possibilidade de escalonamento muito grande. Sim. E possibilidades. Eu costumo falar que no primeiro momento todo mundo ficou com aquele medo, né? Vamos perder, ninguém vai. A inteligência artificial vai fazer tudo e o contador não vai precisar mais de contador, né? Não vai precisar de contador, não vai precisar de contador. E aí você percebe que ela veio para ser um parceiro nosso. Sim. Literalmente um parceiro nosso. E mais ainda pra gente mulher, que como eu falei desde o início, a gente tem outras demandas e outras rotinas. Então facilitou a inteligência para todo mundo. Você vem pro trabalho, você já organiza tudo ali. Aí você deixa algumas coisas já pré-definidas na sua casa também, porque a inteligência artificial também tá em sua casa, também tá no seu trabalho. Enfim, é só tá em todos mesmo. os lugares. Ajuda muito com a questão da eficiência, né? Pois é, a eficiência do trabalho, o desenvolvimento, onde, por exemplo, hoje nós, empreendedoras, a gente tinha, antigamente, na área da contabilidade, tá, gente? Tem muitas outras áreas. A gente precisaria estar muito no operacional. Isso. E não na parte consultiva. E outra, o custo de mão de obra. Quando eu pensava lá no passado, eu olhava, o escritório que eu trabalhava tinha 30 pessoas. Sim. Hoje ele consegue fazer com 10. Com 10. Porque as pessoas agora não vão estar lá no operacional, elas vão fazer, né, todo o processo que o rotineiro, né, que eu vou dizer, que pode ser automatizado, vai ser automatizado, e aí vai entrar a parte do ser pensante que a IA não consegue, graças a Deus. Ainda precisa do pensamento, do cérebro que move tudo. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês, que aqui tá tudo muito Já bonito, tá. Mas tem uma produção enorme lá por trás, tá? Cuidando de todo esse processo, do nosso vídeo convidar aqui, do nosso áudio, do nosso microfone. E eu queria pedir aqui a Fran que pegue esse aqui, ó, pra vocês comerem também, porque é maravilhoso o camarão, né? Vem aqui, por favor, Fran, leve lá pra vocês. Por favor. Bote aí, amiga, pra que Fran pegue. Gente, é uma produção enorme, né? Aqui tudo por detrás, ninguém vê. Mas tá tudo certo, tá tudo bem. Bom, mas continuando aqui o nosso Vim Te Convidar maravilhosamente, eu queria fazer um adendo na fala de Kátia. Que Kátia falou que a IA veio pra ficar, que é muito bom e tal, mas que as pessoas que estão começando a usar agora, principalmente os jovens, porque a gente tem muito uma geração Z, né? E tem a Z, tem a Alfa e a tem galera que tá entrando no mercado que tá de trabalho, entrando no eu acho mercado, que é a Z. Isso. Que assim, são muito rápidos, são muito digitais, são muito tela. Então assim, eu só queria dar uma dica, um alerta que filtrem. A inteligência artificial veio, o ChatGPT veio, é muito bom, é maravilhoso, ajuda. Né? Mas a gente precisa filtrar o que a gente vai aprender na internet. Sim. Porque é um mundo de conhecimento jogado todos os dias na internet. E a gente precisa fazer os filtros. Porque senão a gente vai ficar maluco. Né? Então, assim, sua área, empreendedorismo feminino, contabilidade, ramo de roupa, nossa área também, né? Menos ramo de roupa ainda. Vamos não, de roupa. A gente tem que ir lá comprar uma roupa Tem que ir, viu, gente? A gente vai, viu? A gente não tem roupa. Não, ainda não. Deixa sair o neném. Eu tô em off esses dias. Galera que tá aí nos assistindo, minha amiga tá de neném. Pra segunda jornada da vida. Aquele dia Breno nasce. Mais uma atividade sendo incluída, né? Mais incluída, né? Mais uma. E então é isso, é só isso para que os jovens, né, comecem a filtrar mais o que vão aprender, o que eles vão querer para a vida deles e que não peguem tudo muito no copiei e colei. Desenvolvam, aprendam, leiam um livro, leiam uma reportagem, né? Sinta ali o conteúdo em que vocês querem desenvolver. E é isso que eu queria falar para vocês jovens hoje. E aqui, finalizando aqui, gente, a gente chegou no fim, nosso vídeo convidar, passou muito rápido, né? E a gente tava nervosa no início, né? Mas já deu tudo certo. No início, só no início. Mas enfim, foi muito legal. A gente hoje aprendeu muito. E a gente quer que cada dia mais, que cada convidado que venha, e que você volte em outros temas, outras coisas. em outros momentos, para que a gente possa compartilhar essas informações.
Sim, com certeza. Muito feliz de você ter aceitado, amiga. E foi de última hora, viu, gente? Eu sou assim, Adriana. Precisa saber, ela bora. Ela falou, bora, peraí, Adri, só deixa eu ver se eu tenho um compromisso. Não tenho não, vamos. Eu fiquei muito feliz e é algo que... Pra falar pro pessoal que tá assistindo a gente que se vocês têm ideia, tá no papel, vocês querem fazer, executa. Foi o que aconteceu hoje aqui no Vídeo Convidado. No início vai ser difícil, vai dar um medinho mesmo, mas vai dar certo. Isso. Com persistência as coisas dão certo. Isso mesmo, e eu tô bastante feliz. Muito obrigada por você ter vindo, amiga, compartilhado todo o seu conhecimento, toda a sua história com a gente, que é maravilhosa e que pode estar inspirando outras pessoas aí que estão nos assistindo. Agradecer aqui a minha amiga maravilhosa. Coração. Muito dorameira. Eu sou uma geração amiga. Tá bom, porque é dorameira, geração dorama. Gente, aqui é o 20 convidado, Cleviana Macedo. Kátia Moreira. E eu queria dizer mais uma vez pra vocês, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem muito esse vídeo, né, amiga? Comentem, porque a gente vai adorar responder vocês. Isso, e se vocês quiserem, como Casquinhas de Siri, que sua marca apareça aqui, entre em contato com a gente. E o Casquinha de Siri trouxe esses camarões maravilhosos, que a gente vai comer, né, claro. Então, não se esqueçam de entrar em contato. Muito obrigada e até o próximo episódio. E fique à vontade. E Tayla vai falar também, né? Posso falar. Ó, gente, quando é ao vivo é assim mesmo, né? É assim mesmo. Quem Na faz realidade, eu ao queria vivo, agradecer, desculpa, né? gente. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de vocês terem me convidado, né? Sim. Tá tendo esse espaço para poder falar para as pessoas, né, sobre a minha profissão, né, sobre as minhas loucuras Sim. também. E é importante a gente estar nesse lugar de falar, né, de como foi a nossa história para inspirar outras pessoas. Eu costumo fazer isso com outras amigas e agradeço também, né, a Sim. ponte, né, a mão de Dri que me puxa, ela, ó, eu vou fazer meu podcast, eu quero que você vá lá. Não sabia que era no primeiro, tá, gente? Mas eu vim. Então, assim, obrigada. E eu queria dizer pra você que tá em casa, né, assistindo, curta, compartilhe e comente, tá bom? Pra ajudar as meninas. E também que você não desista. É como o Dri falou assim, a execução é melhor. Eu vou dizer melhor, né? Vou parafrasear e dizer assim, ó, o feito é melhor do que o perfeito. Sim. Se você não fizer, você nunca vai ter sentido o gosto de dizer assim, ó, eu dei errado, mas pelo menos eu tentei. Você vai ficar sempre na ideia, na imaginação. E se não gera nada. Não gera nada. É verdade, é verdade. E obrigada. Ótima fala sua, viu, amiga? Muito obrigada mais uma vez. E é isso, gente. Agora sim. Agora sim, né? Até o próximo episódio.